Boa tarde, galera. Mais uma vez aqui com o Nicolas Adestracão no nosso AdestraCast e hoje com mais uma presença mais do que especial. Hoje estou falando com a Tati da Bom Pra Cachorro e vamos falar hoje sobre alimento canino, a alimentação dos pets em geral. Vamos aprender um pouco mais sobre essa nutrição com a Tati. Tati, prazer recebê-la. Gostaria que você primeiramente se apresentasse, né, aqui aos inscritos do AdestraCast, da Adestracão Mogi, e contar um pouquinho para nós da sua trajetória, de como que iniciou, né, todo esse projeto e contar também assim como é um pouco, né, porque assim eu entendo como adestrador muito sobre os cães na parte técnica ou até mesmo ali nessa parte de estímulo de cães, mas confesso que nessa parte de alimentação eu tenho muito que aprender ainda. Eu também. É sempre um aprendizado constante. Agradecer o seu convite aí, muito obrigada. Fico feliz aí nos seus novos projetos e novos passos e feliz por estar fazendo parte aí desse novo projeto aí também. Obrigada pelo convite, é muito bom a gente poder contar um pouco, né, do nosso trabalho, do nosso servir aí. Bom, a cozinha canina, né, a Bom Pra Cachorro, ela existe há em média 6 anos. Ela surgiu de um jeito muito diferente do que é hoje, ela surgiu em casa, então foi numa época que era uma transição de carreira, né? Eu sou farmacêutica de formação e estava na parte de pesquisa acadêmica, então eu estava lá fazendo alguns pós-doutorados, já tinha feito mestrado, doutorado, trabalhando com bioquímica celular, bioquímica, biofísica, trabalhava com umas coisas bem específicas. E estava com 2 filhos na época, o Gael com 3 e o Ravi bebezinho. E eu quase não vi os meninos, né? E as universidades eram sempre à distância, esse último era em Santo André. Então eu quase não via. Tinha dia que eu saía às 6 horas da manhã, voltava às 11 da noite, aquela loucura. E os meninos pequenos, né? Precisando aí da minha atenção. Então foi nessa fase que o Temer assumiu a presidência, então não tinha mais dinheiro na pasta de pesquisa. Os projetos eram aprovados, mas não tinha verba, então foi uma fase bem difícil, assim, de todo aquele investimento de estudo, de repente você não tinha norte para onde ir. E aí eu comecei a olhar, vi a área pet, uma área super tendenciosa, né? A gente está vendo uma mudança de comportamento aí de sociedade, né? As pessoas casando cada vez mais tarde, tendo menos filhos, né? E aí eu, por ser farmacêutica, vi o nicho da farmácia de manipulação uma coisa, né, interessante, comecei a investigar, mas o investimento era muito alto, o retorno era muito lento. E aí meu marido falava assim, você reclama de não ver as crianças e vai abrir um negócio de porta aberta de segunda a sábado, um monte de funcionário. Medo, né? Vai dar conta? Não, até posso dar, mas que eu vou enlouquecer, é capaz de enlouquecer, né? E aí fui trabalhar, tive a oportunidade de trabalhar como representante de insumos para laboratório de pesquisa. Então, porque eu nunca tinha trabalhado em farmácias e tal, mas nada com comércio, assim. E aí eu falei, bom, né, vai aprendendo um pouquinho como que é ter um negócio, visitar, né, como que é a parte comercial. E aí eu fui trabalhar numa empresa de representante de insumos para laboratório de pesquisa. Então, um pouco dentro da minha área ainda, né? Mas não durou um mês, uma semana. Caí, quebrei o cotovelo. De ficar 6 meses. Iniciais, né? 6 meses parada. E nesse período foi aonde eu fui investigando o que fazer, né? Aonde voltar, aonde colocar a minha energia aí. Sim. E aí via a parte da alimentação natural uma super oportunidade, assim, tanto de colocar os meus valores, os meus princípios, né, que estava vindo lá da pesquisa, numa área que estava crescendo. Então, fiz bastante pesquisa inicialmente, fiz um curso do Empretec do Sebrae, que quem quer empreender faça, né, isso faz uma diferença gigantesca aí, abre sua mente, mostra que não é tão difícil assim, né, tudo tem metodologias para a gente conseguir fazer. E aí, com um modelo de negócio pronto, eu convidei mais 2 pessoas lá da pesquisa para vir montar a Bom Pra Cachorro. Então, a Carol entraria para a parte da cozinha,
o César com a parte de construção de site e tal, e a gente iniciou o projeto dessa forma, tipo uma startup, né? E aí a gente começou cozinhando nas nossas casas, depois a gente começou a alugar uma cozinha por 1 dia e meio, eu alugava 1 dia e meio, conseguia fazer a nossa produção, já fazia a entrega, e aí depois disso o César logo saiu, conseguiu uma bolsa de pós-doutorado, a Carol um tempinho depois também foi chamada para um concurso, e aí eu fiquei sozinha na cozinha e bora lá. Eu comecei a entender um pouco dos outros segmentos, e essa cozinha que eu alugava por um dia e meio fechou depois de um tempo também. E aí os desafios são trampolins, né? Na hora a gente acha que a vida vai acabar. Porque assim, é o que eu falo, né? Aí a gente tem 2 situações, né, Tati? Porque assim, tem as boas ideias que vai surgindo, mas a gente sabe que na hora de colocar em prática tem esses percalços, esses contratempos que vão existir mesmo, né? Mas assim, é a persistência, né? O que você está dizendo, né? E fora a persistência, né? É buscar o conhecimento que é o estudo, né, Tati? É o estudo. E ele é sempre, né? Porque cada passinho que você dá é uma coisa nova que você vai aprender, então a gente não deixa de estudar. Sim. E aí com isso eu fui, né, obrigada a alocar um espaço, aí que eu fui para o Mogi Plaza, montei uma cozinha em 16 metros quadrados, e onde a gente ficou por quase 4 anos. Eu saí de lá em agosto do ano passado. Amanhã completa 1 ano que a gente está de casa nova lá. E aí foi, né? E a cozinha tem crescido desde então. Então, no começo eu fazia tudo mesmo. Hoje a gente já tem os colaboradores, já tem gente para cozinhar, já tem estagiários, né? Então, estamos com outro passo aí de empresa e aumentando o número de produtos, aumentando o nosso leque, né? E ganhando forças aí para os próximos passos. Sempre tem que ter o próximo passo, né? Nunca parar. E já entrando assim, né, um pouquinho agora aqui no assunto dos alimentos, né, para os cães, assim, porque a gente pega, né, os nossos avós ali, o pessoal que é um pouquinho mais antigo, vamos dizer assim, com todo respeito, e eles tinham aquela ideia fixa, né? O cão é para estar lá no quintal, mas o meu cão, ele... eu até me lembro, né, da vozinha lá no sítio, ela fazia muita, sabe aquela quirela, parece um milho, e aí, óbvio, né, mora em sítio, por vezes não tem mercado perto e tudo mais, e muito menos acesso à ração, né, e eu lembro que ela fazia muito isso, a quirela ali, né, parecia um fubá, uma forma, e dava ali pros cães, e assim, dizia que era um bom alimento, ou aquele... o ossinho, né, da moela, da galinha ali fervida, cozinhada, porque é o que tinha acesso, né? E com o tempo isso foi modificando. Hoje a gente sabe que tem vários tipos de rações para vários tipos de cães e alimentos que agora a gente fala que são os naturais, né? Eu sou mais a favor dos alimentos naturais e a ração como um complemento, é a forma que eu penso, né? Não sei se estou certo, vou saber agora com você, mas assim, como é hoje para as pessoas, qual a ideia desse público que procura a Bom para Cachorro? Vamos lá. Em relação à comida caseira, não é a ideal, né? Porque apesar de estar sendo feito em casa, não ter os conservantes, a gente acaba colocando um excesso de tempero. Então vai muito sal, vai outros temperos, vai alho. Então o animal em si, assim como a gente, né? Cada espécie tem lá as suas necessidades nutricionais. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de profissionais que conseguem te auxiliar nisso, né? Que antigamente, lá na nossa época da avó, nem procuravam esse tipo de orientação, né? Isso. É como se fosse um espírito do tempo, né? As pessoas vão evoluindo, vão ganhando outros conhecimentos. E hoje a gente vê essa humanização, né? Então, os cachorros não ficam mais tão para fora, eles ficam mais para dentro de casa. Então, tem uma mudança de comportamento aí. E nada mais natural do que o ser humano querer tratar igual trata ele, né? Então, aí que vem o equívoco e talvez dos alimentos. Porque a gente vê que os proprietários, eles cuidam dos animais como se fosse gente mesmo, né? Inclusive em relação à alimentação. O que eu corrijo muito, né? Em até alguns clientes que também interferem no comportamento dos cães ali, porque assim, tem aquele cão que a pessoa senta na mesa para comer, ele já se aproxima.
E aí ele fala, porque assim, o que eu sempre digo, né? Os cães eles também conseguem ler nós, né? Então eles sabem que dependendo da forma que ele se aproxima ali na hora da comida, ali no almoço, numa janta, ele vai ganhar, né? Uma coisinha. Isso. E é aí que entra, né? A parte que você falou, que é onde entra esse equívoco, porque às vezes eu vou dar ali pro meu cão, oferecer para ele algo que não é legal, né? O tiquinitz, o pedacinho da linguiça, então isso não é o ideal, né, Tati? Isso não é legal, então a gente tem que se policiar mesmo. Sim. Né? E não achar que a comida em si é o agrado, porque é isso, né? E a gente se trata assim, né? O ser humano, se a gente for olhar para trás, vou sair, vou levar um docinho na volta, a gente sempre se agrada com o alimento. É ruim? Não, você pode, óbvio que você pode, né, fazer esse agrado, mas é um agrado com consciência, né? Para que você não dê nada que não precisa para aquele organismo, porque esses excessos vão colocar aquele organismo para trabalhar, né? Então, se aquilo é indevido ali dentro, o organismo vai fazer um processo de eliminação. Se aquilo é acumulativo, aquilo vai ter também um prejuízo para aquele organismo, né? Em alguma hora a conta chega, né? Tanto para o animal como para a gente humano também, né? Sim. Então, eu falo bastante da tríade de saúde, né? Que também não é só alimentação. Entra aí o exercício físico, que entra você, a hidratação e essa alimentação. Então, se esse combo estiver aí, né, em andamento, você vai ter um animal saudável, como é pra gente também. Se a gente cuidar desse combo, a gente vai ter um organismo mais saudável. Então, é importante, sim, seguir a orientação de um profissional, né, veterinário aí, para que você saiba quais os ingredientes e as proporções deles são necessárias para aquele animal estar saudável ou não. E essa é uma outra questão assim, que eu entro também, né, Tati? Por exemplo, a pessoa tem, hoje, né, a maioria das pessoas trabalham aí 8 horas por dia, né, e acaba falando, eu vou deixar aqui um pote cheio de ração. Porque como o pacote é todo fora, então ele tem aquele alimento ali. Essa quantidade também é muito importante. Muito importante. Na sua pergunta anterior, você pediu uma explicação entre os 3 tipos de alimento, né? E qual que é melhor ou pior. Isso vai muito disso daí também. Qual é a rotina desse proprietário, né? Se ele vai ficar fora o dia inteiro, é difícil ele ter como dar uma alimentação natural, a não ser que ele alimente o animal uma vez por dia, ou 2, no período que ele estiver em casa. Ofereceu, comeu a comida natural, ok, não comeu, guarda num potinho na geladeira e depois pode até oferecer novamente, porque não pode deixar esse alimento exposto. Em relação à ração, existem rações de ótimas qualidades, assim como a alimentação natural também, não é porque a alimentação natural que ela é 100% boa. Né? É igual cozinhas e cozinhas, restaurantes, né? Então cuidado com a qualidade da sua matéria-prima, do seu preparo, né? A composição desse alimento, né? Então não é só porque é natural que está valendo. Porque assim, as pessoas têm que ter essa ideia, né? Que tudo é um equilíbrio, né, Tati? Tudo é um equilíbrio. Então não adianta eu partir só para um lado, porque eu vou acabar, como você falou, que essa parte nutricional mesmo do cão, eu vou acabar deixando de oferecer alguns nutrientes para ele. Também se eu vou pro outro lado também, que é só ração também, eu sei que acaba faltando. As rações, né, elas são secas, mas elas têm, teoricamente, tudo que o animal precisa para sobreviver. Né? Então também não dá para crucificar a ração. E a gente vê aí animais vivendo, né, 15 até mais anos só com a ração, né? Filhote, tal. Então, para todos os lados, a tecnologia e o avanço aí na ciência tem proporcionado melhorias, né? Cada vez mais. Então vai muito da adequação do tutor, né? Do proprietário. E aí você vê que o estilo de vida dele impacta também no estilo de vida, como é que ele cuida do seu animal, né? Então é meio que ele vai transferindo o jeito que se cuida, ele se cuida. Acaba passando pro animal. Você comentou sobre a complementação da ração com alimentação natural, isso é muito legal, a gente chama isso de mix feeding. Então a gente vê bastante animal cada vez mais seletivo. Meu cão não come só a ração, eu tenho que colocar uma coisinha. Já ouvi isso. Já ouvi isso provavelmente por conta desse comportamento aí, então se você já
mostrou para ele que você consegue dar uma coisinha, óbvio que é mais gostoso, né? A ração com uma coisinha. Aí ele vai tentar mesmo, né? Sim. Igual criança, igual, né? Vai tentar de algum jeito. Mas até para fazer essa mistura, você também precisa de uma orientação profissional. Sim. Né? Porque senão você desbalanceia em quilocalorias, em nutrientes. Então, se for fazer a mistura da ração com uma alimentação natural, compre uma alimentação natural já prontinha, balanceada, né? E misture com uma ração balanceada. Então você vai trabalhar só em quilocalorias ali. Quanto é que meu cão precisa comer por dia? Isso, porque também tem o porte, né? Porte pequeno, porte grande. E as rações, geralmente, né? Vem lá já no rótulo e vem também com essas orientações que precisam ser seguidas, né? Porque é isso também, né? Que essa história de vou deixar o pote cheio, ela acontece. E o pote cheio vai passar provavelmente a quantidade de ração que esse animal precisa comer por dia. Né? Tati, e assim, falando agora, né, entrando aqui um pouquinho, tô vendo aqui o florezinho da Bom para Cachorro, que, olha galera, eu falo para vocês, sempre foi muito lindo, eu sempre gostei muito aqui. E a forma que a Tati trabalha, assim, eu sempre admirei muito, né, Tati? A forma que você trabalha o seu produto e não só o produto, a sua marca, né? A Bom para Cachorro. Entrando agora um pouquinho aqui, especificamente na Bom para Cachorro, fala um pouquinho aí para nós dos seus produtos, que, ó, confesso, eu já experimentei e é bom. A gente tem 3 linhas, né, de produtos lá dentro. A principal é a alimentação natural, ela é o nosso carro forte lá. Da produção dessa alimentação natural, sempre sobrava alguns ingredientes. E aí a gente foi transformando essa sobra da alimentação natural na confeitaria pet. Então a gente é uma cozinha circular. Né? Então, quando você fala em trabalhar a marca, né? Às vezes a gente vai fazendo também e nem sabe o que está fazendo. Né? Mas é muito disso. Eu carrego muito forte a parte da sustentabilidade. Né? Como é que a gente está inserido nesse meio? O que a gente pode fazer, né, para criar um microambiente, né? E dessa forma, e é mesmo, né? Porque a gente sempre compra dos mesmos fornecedores, tem os nossos clientes, então a gente é uma rede, né? Como é que a gente se alimenta, como é que a gente se cuida, né? Então a ideia é que a cozinha que cresça, né, com esse conceito mesmo, que a gente continue sendo uma cozinha circular. Então a gente tem pouquíssimo desperdício, assim, você pode imaginar que é um saco cheio de lixo no final do expediente, não é? Quase tudo vira essa confeitaria pet. Então, se você for entrar para ver, né, as fotos da confeitaria, ela parece a nossa confeitaria humana, mas ela é feita com legumes e carnes, né? Então ela é feita dos mesmos ingredientes da nossa alimentação natural. Ela é bem legal. E aí, além disso, a gente tem a parte de petiscos, que também são petiscos naturais, e aí agora a gente está com 4 sabores todo ano. Então a gente trabalha com banana, beterraba, espinafre e agora o de fígado bovino, que tá super sucesso. Os cães amam, né? Cães e gatos. Eu vou contar para você que esse de fígado tem feito bastante sucesso com os felinos aí. Porque assim, é um outro nicho que você também trabalha, né, Tati? Assim, eu aqui tenho um pouco mais de conhecimento sobre os cães, mas entrando também um pouco aqui no mundo dos felinos, porque assim como os cães, já posso dizer que já faz parte das famílias, né? Já, e tem um estudo de tendência que vai ter mais gatos do que cães daqui a alguns anos, né? E o que é muito bom, porque assim, não fica aquela coisa só do cão da família, né? Óbvio que cada um tem ali a melhor companhia, né? Sim. Alguns são mais com felinos, outros com os cães, mas é o que você falou, então hoje você também trabalha para os felinos, né? Você adestra gato também? Olha, tô tentando aprender, viu? Gato passa por Não, mas é o que eu digo, né? Os felinos, eles têm um comportamento já diferente, um pouco mais solitário, então eu digo que eles são mais independentes. Isso, né? Os cães, eles já são seres de matilha, né? Então eles precisam ter uma organização dentro de um grupo para poder funcionar bem, né? O gato não, o gato ele já é autodidata, assim eu falo, ele, né? Não que o cão, por vezes, ele não seja, ele pode se tornar, porém ele é um animal de matilha. Então é essa diferenciação ali que muda um pouco, né? Até na hora da caça, o gato, se você ver os movimentos, eles parecem muito com o tigre mesmo, né? Um felino ali e tudo. Então é essa diferença. E assim, pra mim, confesso que essa parte de alimentação,
eu sei que tem realmente a diferença, obviamente, Tem, né? que é nessa Mas composição nutricional. mas nessa parte natural aqui em específico é igual ou Não, muda? também muda. As dietas para os gatos, elas são muito mais proteicas do que as dos cães. Viu uma nova informação, não sabia. Então ela precisa de mais proteína do que o cão e precisa de um aminoácido essencial que é a taurina. Então todas as dietas de gato precisam ser suplementadas com esse aminoácido. Só que o gato ele é muito seletivo, então é difícil se acertar menu assim e falar, nossa, ganhei mercado. Não. O meu cão você faz assim com a mão, ele Então, viu, não viu, mas ele vai sentar. então a gente até tem as dietas, né, montadas lá para os gatos e a gente mantém um estoque mínimo e aí às vezes, né, quando pede mais a gente faz sobre encomenda, porque não tem muita saída. Achei que a procura fosse igual, então hoje para os cães é A maior. procura é baixa por conta disso mesmo. Compra e não tem aceite e o tutor desiste. Porque ela também não é tão úmida igual esses sachês, né? Então, às vezes, é investir um pouco mais aí em pesquisa para conseguir uma coisa mais palatável. Sim, e eu tenho uma dúvida, Tati, já para te perguntar, que eu vejo que hoje as pessoas estão fazendo esses aniversários para cães, né? E eu vejo ali o bolinho, né, com o cão e tudo. Como isso é feito? Você trabalha com isso também? Essa confeitaria confeitaria, né? Então, a nossa confeitaria, ela tem o bolo. Então, o bolo são 2 disquinhos, na verdade, e o recheio é carne com batata, confeitado com glacê de purê de batata. Aí a gente faz uma tortinha, aí usa as casquinhas, a mesma massa do biscoito, eu faço o copinho, como se fosse um cupcake, e recheio com esse mesmo recheio do bolo e confeito igual. Aí fora isso tem os doces, que é carne, fígado com batata doce ou carne suína com batata doce. Aí o da carne suína a gente passa no coco, fica igual um beijinho. E o do fígado a gente passa na alfarroba, que fica igual uma trufa, ou na linhaça, e ele fica igual um brigadeiro. E as coxinhas. Aí as coxinhas, eu acho que o humano só comeria as coxinhas. O resto a gente não conseguiria comer. E aí a gente faz umas lembrancinhas com os petiscos também. Então, se eu for olhar meu leque de produtos, ele não é extenso, né? Sim. Derrubou meu celular. O leque não é extenso, mas nos permite bastante flexibilidade, assim, para conseguir rechear com outras coisas, criar outros produtos à base em cima dessa base, né? Sim. E aí a gente estava falando dos petiscos, que era a minha terceira linha, aí nessas a gente também trabalha, além desses 4 sabores, trabalha na sazonalidade. Então, se é Páscoa, a gente faz coisa com cenoura, se é festa junina, faz com milho, daqui a pouco tem um Halloween, a gente faz com abóbora, então a gente acaba trabalhando coisas temáticas, faz coisas desenhadinhas nos petiscos, isso tem uma saída legal para as creches caninas, para as lembrancinhas. Assim, hoje eu falo, né, que os pets, eles... Hoje tem mercado para tudo, né? Tem. Inclusive, essa semana você estava na Pet South America. Pet South America, Muito legal. E como que foi também essa experiência? Como que está sendo, né? Legal. Porque assim, a Tati, para quem não sabe, ela é, assim, engajada, né, Tati? Assim, eu acompanho muito e assim, tá sempre junto com o Sebrae também, né? O pessoal de lá. E lá, o que você sentiu na feira? Como que foi? Com esse Sebrae a gente está junto, porque a gente é uma startup, né? Então Muito eu legal. estou como startup na prefeitura daqui de Mogi. Isso é legal que propicia a gente estar em contato com coisas que, né, que se estiver só dentro do seu trabalho, você deixa de ver, né? Porque você só fica apagando incêndio o dia todo, né? Resolvendo o problema. Então o Sebrae, ele é um leque de oportunidades, assim, pra gente. E ele já me levou, esse é o meu 4º ano de participação nessa feira. O primeiro ano eu fui para participar de uma rodada de negócios via Sebrae, e lá eu entrei como fornecedora, aí consegui clientes nessa oportunidade aí, e nos 2 anos consecutivos o Sebrae nos concedeu a participação como expositor numa arena de negócios, então a gente também foi 2 anos expondo a empresa e assim é fantástico a experiência que se tem e você vê
meu Deus, quanta coisa eu posso atuar, né? Porque as pessoas vêm atrás de você. O mercado é muito grande. Muito. Né? E aí desde o desenvolvimento de produtos, de testar, tipo, fitoterápicos no seu produto. Então, tem necessidade para tudo e você pode trabalhar com várias coisas, né? Perguntaram assim, se eu te levar para outro país, você implanta um negócio desse lá? Então, essa é uma dúvida, né? Será que muda, Tati, pela, eu digo assim, né, pela região? Culinária também, Sim. né? Isso tem alguma mudança mesmo, de fato, para se fosse num outro... Até aqui no nosso país mesmo, né? Um país muito extenso, a gente usa para fazer essas dietas, né? Então, as dietas são balanceadas, usam softwares hoje em dia, mas usa banco de dados de tabela de alimentos humanos, que o alimento é o mesmo, né? Só que PEDIAF, TACO são as referências que são usadas na nutrição, tanto animal aí quanto humana, só que desatualizada já, né? Isso é de muito tempo atrás, então a gente pode imaginar, o solo mudou, né? Tá tudo diferente. Então provavelmente as concentrações que eram, né, que estavam descritas ali correspondente a cada alimento, talvez não seja mais tão real. E a gente vê de uma região para outra a diferença do solo e, consequentemente, a diferença na cenoura que é produzida no sul para a cenoura produzida lá no Nordeste, né? Isso a gente vê em outros países também. Então, quando a gente conversa com os veterinários que fazem essa prescrição, eles falam que eles têm que montar um cardápio completamente adaptado para a região que esse proprietário está. Então, está nos Estados Unidos, tá? Tanto de o que ele vai conseguir encontrar e valor, né? Também não vai passar um negócio que seja inviável da pessoa fazer. Porque assim, a visão que eu tenho, né? Eu tenho um American Bully, por exemplo. E é um cão que ele é ativo, tá bem ativo. Porém, eu vejo que eu tenho que estar controlando ali, né? Questão do peso mesmo, porque é um cão que ele, se deixar, ele tende a ganhar mais peso, né? Então eu vou equilibrando ele ali. Chega para você esses encaminhamentos também, né, dos vets para você, chega pra gente. Nessa relação assim, né, vou trazer aqui um pouquinho para o meu lado, né, dos cães, acontece mesmo muito hoje os cães, realmente você sente que eles estão mais necessitados desse balanceamento, porque assim, isso afeta na rotina toda do cão, né, na hora do passeio, na hora do aprendizado ali, né, ou até mesmo uma diversão. Então, como que é esse lado também, assim, então existe esse encaminhamento dos vets para você? Então hoje como é que é a sistemática da cozinha? A gente tem as dietas à pronta entrega, que a gente chama de dieta de manutenção. Então um cão saudável, se quiser, quero começar a fazer o tal do mix feeding ou fazer uma transição para vir para alimentação natural. Se seu cão está 100% saudável, eu consigo te dar essa orientação sem problema algum. Se o cão tiver aí alguma patologia ou tiver alguma coisa, a gente sozinho já não consegue, até conseguiria, mas eu não assumiria essa responsabilidade de fazer essa troca sozinho. Então a gente faz isso junto com o veterinário. Aí vai ver se as dietas que a gente tem atende aquele organismo ou se precisa de uma dieta específica. Aí o veterinário prescreve, a gente manipula, né, a gente produz e entrega, porque daí vai com os ingredientes que aquele profissional acha que é o adequado para o organismo, nas quantidades calculadas por ele, e aí a gente só, né, produz e entrega. Faz ali da forma que é solicitado, né? Mas aí a gente vê isso, o que eu vejo hoje, assim, que tem que vir a mudar, né? E com isso que a gente está fazendo, com a informação circulando, eu espero que os proprietários vão ganhando essa consciência e assumam essa responsabilidade, né? Porque assim, é o que eu falo, né? Você ter um pet não é só entra, obviamente, né? O amor, o carinho ali, um lugar quente, uma água e a comida que eu digo, mas não é só isso, é um tema que você entrou aí dessa responsabilidade, uma responsabilidade, né? Porque o proprietário também não quer ter o gasto, né? Então, se você não cuidar direitinho, a conta vai chegar. Porque esse e você vai ter esse gasto lá na né? frente, né? Tem que se planejar, principalmente também financeiramente, porque essa parte vai entrar uma hora, né? Seja na parte inicial da vida do cão, do felino, do gato, ou quanto mais velhinho, porque também é necessário isso, né, Tati?
Então, às vezes falam, a alimentação natural é muito mais cara. Depende, né? Então, o valor dela é equivalente a uma ração super premium. O que você ganha em qualidade de vida e saúde é o que você poupa em idas a veterinários e fora o mal-estar que você provoca para o animal. E para o próprio tutor, né? Vai ficando todo mundo doente, né? Quando o animal está doente, né? fica Acaba todo afetando mundo. a todos. Então, assim, eu olhando aqui, falando de uma forma mais leiga, eu trago então aqui para o nosso lado mesmo, assim, essa alimentação, né? Conforme a pessoa ela vai comendo a qualquer modo durante a vida, uma hora vai chegar ali, né? Uma diabetes, uma pressão. Então, assim, nos animais é a mesma coisa. Então hoje a gente vê um número muito grande de cães obesos, eles estão no ranking assim do que mais aparece para você, né? Porque teve uma época que a gente tinha um maior número de cães saudáveis e menor número de dietas terapêuticas, que a gente chama. Hoje em dia está meio a meio. Então a gente tem atendido bastante animal doente. E aí o que eu mencionei, que eu acho que é uma coisa que tem que mudar e o tutor começar a olhar com essa responsabilidade, de não olhar para a comida como se fosse uma cura, né? Porque daí vem atrás da alimentação natural quando o cão já está debilitado, quando está no final da vida. É uma coisa preventiva, né? Então, se alimentar bem é cuidar do um organismo, hábito, né? Da vida do cão, assim, porque o que eu sinto também na parte do adestramento, e é o que eu sempre passo para os meus clientes, e para quem me segue aqui nas redes sociais, que isso tem que ser implantado em um hábito para a vida mesmo do animal, não na hora que obviamente algumas pessoas ali, até por questões financeiras, acabam, vou segurar aqui um pouquinho, a gente tem outras prioridades, né? Mas assim, não tirar essa ideia da cabeça, né? Assim que eu puder, eu já tenho que entrar com adestramento, que é importante, ou com agora a parte de alimentação, porque acaba que tudo se complementa ali no final, né, Tati? Tudo se complementa. E aí tem vários casos, assim, e a gente vê que a vinda do cliente para cá também, ela não é rápida, sabe? Tem cliente, tem um que desde fevereiro o cachorro passava mal, não sabe se é ração, se ele tem excessos de vômito, excessos de diarreia. Aí devagarzinho foi apresentando, isso ele não come, da experiência da casa, né? Aí quando da forma a gente foi introduzindo as nossas alimentações, o cão foi melhorando, e aí agora ele está 100% na alimentação natural e diz que é outro cão, sabe? Sim. Então é outro em comportamento, não passa mais mal, então, mas até a gente também conseguir mostrar para esse tutor, né, para esse proprietário, que o benefício estava vindo da alimentação, também é devagar. Então, essa consciência vai chegar, né? E assim, você acha que interfere, então, por exemplo, quando a pessoa passa a fazer esse tipo de acompanhamento para o cão, né? Interfere também na vida dela? Ela começa também a se alimentar melhor, de certa forma? Acho que sim. Até pelas dicas e o que ela vai vendo ali, você acha que isso é possível? Tomara, né? Que espelho, porque assim, né? eu creio que... porque assim, na parte do adestramento, eu vejo muito como né? A família, o ambiente, porque assim, isso interfere. Então eu creio que a alimentação é a mesma coisa, dependendo da forma que a família se alimenta, é o que possivelmente será com o pet, seria isso? É isso, são os nossos, eu faço para empreender, a gente estuda, né? Eu tenho feito um curso há 3 anos aí, chama de empreendedorismo sistêmico, então você vai tendo uma visão mais sistêmica de tudo isso, me muda assim todo dia, né? Então você vê que a mudança vem de dentro para fora. E uma das coisas que a gente estuda muito aí são as relações, né? O que é a vida se não se relacionasse, né? Então, como é que você se relaciona com a comida? Como é que você se relaciona com a atividade física? Como é que você, né? Então, como é que você se relaciona à sua própria vida, né? Então, sim, tem tudo a ver. Gente, agora sim, vou fazer umas perguntinhas para a Tati. Espero que vocês estejam aí gostando desse bate-papo, porque é muito importante, né? O alimento hoje em dia, assim, em geral, né? Para a vida mesmo, em geral, ter essa consciência também do que você falou da parte de saber reaproveitar as coisas, né? Sim, não descartar. Sem desperdício. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa parte do desperdício, que é muito importante, tá, Tati? E aí, uma outra pergunta, assim, eu deixo para você falar aqui para nós quais são os seus planos,
né? Como você sente hoje toda essa parte, essa questão dos pets em geral, né? E o que a Bom para Cachorro tem ainda para o que tem pela frente para nós. Tomara que tenha muita coisa. Então vamos lá, pensando aí, né, falando um pouquinho de como a gente trabalha essa parte aí da sustentabilidade, um pouquinho eu já falei dessa cozinha circular, então tem poucos desperdício. O que tem de casca a gente acaba levando para uma compostagem, então, né, dali sai, a gente não faz isso ali no nosso espaço ainda, mas vai para um sítio e a compostagem ocorre. Uma coisa que eu acho muito legal que a gente faz, e isso é legal a gente contar, porque às vezes tem empresa do lado ali que não sabe que isso acontece e começa a ver oportunidade, né, possibilidade também está fazendo um movimento diferente. Todas as carnes, a gente usa aquele forno combinado, né? Então, da cocção sobra os óleos, né? Das próprias carnes aí, que a gente chama de gordura animal. A gente coleta essa gordura animal nos tambores azuis e uma empresa de onde que eles são? Santo André, eu acho. Já tive várias pessoas aqui na região, mas agora é de Santo André que está pegando. Eles coletam essa gordura e transformam em biodiesel. E todas as vezes que eles vêm coletar, eles me trazem um monte de produto de limpeza. Então, é uma coisa muito legal. A gente sabe que já tem coleta para óleo vegetal. Então, também existe aí essa opção para óleo animal. Então, isso é uma das coisas que eu gosto de contar que a gente faz, porque isso pode também espelhar outras empresas a fazer. Que mais a gente faz lá? A gente trabalha com o selo Eu Reciclo, não sei se você já ouviu falar. Não. É uma empresa que trabalha com política reversa de reciclagem. Então, nosso material hoje a gente trabalha com alimentação natural, cozida, sem ósseos, e ela vai congelada a vácuo. Então, a gente gera bastante plástico, né? Aí, como é que eu recolho isso? Eu não consigo recolher isso do meu cliente. Então, o que a gente faz a gente paga uma mensalidade para essa empresa e ela financia, ela ajuda com esse dinheiro outras cooperativas de reciclagem. Então, eu falo lá, quanto é que eu produzo de plástico por mês? Aí você vai pagando os valores conforme sua geração de resíduos, né? E aí você paga um valor e isso ajuda a subsidiar cooperativas próximas. Então, foi um jeito alternativo e é muito bacana, que eu achei de conseguir minimizar isso que a gente faz aí para o meio ambiente. A gente auxilia a ONG da Flávia, lá do Planeta Verde, com a coleta de tampinhas. Então, a gente também faz esse movimento, a gente é ponto de coleta de tampinhas. E aí as ONGs, né, vendem e conseguem transformar isso em ração ou alguma outra coisa que eles estão precisando. E o que eu consegui fazer em papel, em carimbo, eu faço. Não, mas tem que reutilizar mesmo. Reutilizar. Então, se você for olhar, como é que é? Então, acho que a única coisa colorida nossa, assim, é o folder. Mas, tipo, as etiquetas são só na cor preta, sabe? O que puder diminuir de tinta e de plástico, eu prefiro. Uma visão bem legal, né? Mas é difícil, viu? Porque o mundo é plástico. Impressionante como tudo é plástico e como é mais barato. Então, se você for comprar uma embalagem para confeitaria plástica e uma de papel, a papel é 4 vezes mais cara, sabe? Sim. Então, essa concorrência. Ser sustentável é caro, ser sustentável não é barato. Tati, e complementando, então, o que você pensa para o futuro? O que a gente está fazendo aí, de futuro próximo, só dando uma adendo aqui, no meu começo, né, eu sempre digo que Deus me abençoou com várias pessoas, né, e a Tati foi uma delas. Nós realizávamos, né, uma feira de adoção ali no Mogi Plaza, e dali nós nos conhecemos, e de lá, desde lá... Você estava no Parque Centenário. Isso, eu fui panfletar, já vi você com um cachorro, eu fui lá divulgar meu trabalho. Isso, e assim... Aí com a feira eu te convidei. Foi assim... Parte. E a admiração só cresceu, né? E eu quero saber, né? A gente tá sempre ali na correria e não sobra tempo, né? Para essas conversas, e
que você vê hoje para o futuro, não só da parte da alimentação, mas fala disso por gentileza, o que você tem para o futuro da Bom para Cachorro, né? E assim, quais são os seus próximos passos mesmo? De futuro para alimentação, na feira é um exemplo aí do que a gente viu. Do ano passado para esse ano, o número de empresas de alimentação natural assim, aumentou muito, isso é muito legal. Então, né, é uma tendência mesmo desse maior cuidado aí, chegando para alimentar os animais. Então, muitas empresas, muito legal. Uma outra coisa que é tendenciosa, que eu já tinha visto ano passado e eu estou vendo crescendo, é o uso de insetos na alimentação. Então, trazer um pouco dessa parte proteica que é necessário para a alimentação, vindo de outras fontes que não seja a carne, né? Porque, né, aí você também melhora ainda mais nesse pacote de cuidado aí da natureza, né? Então, isso está crescendo bastante. E essa parte de pesquisa, então o que eu vejo para Bom para Cachorro, né? Hoje a gente já está aí fechando alguns contratos com a OMC e com empresas aí para a gente fazer desenvolvimento de novos produtos, testar novos ingredientes aí. A gente fechou uma parceria com a MN Própolis e com a MC, que isso abre portas aí para outras coisas. Quero bastante estudar essa parte de fitoterapia, né? Então a gente sabe que a natureza já oferece tanta coisa boa, né? Como é que a gente consegue agregar isso dentro da alimentação para levar ainda mais saúde aí, né? Para a tigelinha desses pets. E uma outra coisa que eu vejo com o crescimento da empresa é como é que olha para dentro, né? Porque até então era sempre olhando para fora. Que produto eu levo, qual que é a qualidade desse produto, como é que eu mantenho essa qualidade, né? Para chegar lá no consumidor. Então, em relação ao produto, eu acho que a gente está validado, assim, né? Tanto em produção quanto em aceite das pessoas aí, dos cães também. E aí é esse cuidado interno, né? Como é que eu cuido das pessoas que estão lá dentro? Que olhar que eu tenho que ter, o que eu posso fazer? Que isso também não é fácil aqui nesse país, né? A gente tem que estar com um olhar assim para... E aí eu quero me tornar uma empresa escola. Eu quero trabalhar com recém-formado, quero trabalhar para você que já está procurando algo novo, por favor. Estagiários. Então, mais ou menos nosso cenário hoje é bem próximo disso, mas eu quero criar mesmo como se fosse um curso de capacitação, sabe? Que passe por todas as áreas, que a gente ensine essas pessoas a saírem dali com mais responsabilidade, porque eu vejo, independente da idade, parece que as pessoas se relacionam muito mal com o trabalho, muito mal, né? Parece que o trabalho é um peso, e não pode ser assim, né, gente? A gente passa mais parte do tempo trabalhando, né, do que fazendo as outras coisas, então tem que ter esse vínculo, né, gostoso aí. Então eu acho que tanto em funções, né, mas quanto essa postura, né, de como me relacionar, o que eu tenho que entregar, né, porque você vê que a gente meio que transfere as responsabilidades sempre para uma outra pessoa, né. E acaba o Estado que tem que ser responsável por isso, mas o tem que Estado. começar daqui, mas né? e você, né? Eu sempre digo, O seu autoconhecimento. Se cada um fizer o seu pouquinho, a gente tem um pocão. O seu desenvolvimento. Exatamente. Não dá para falar, sair da faculdade, estou formado, está pronto. Não, ainda mais com essa velocidade de conhecimento que e ainda mais aqui gente. Falando de animais em si, porque assim, é o que eu falo, né? É saber entender que é diferente. A espécie é diferente, então assim, buscar esse conhecimento, ele é diário, né? Então é algo que eu vejo e admiro muito em você. A Tati está sempre, né, crescendo ali, mudança, eu vou acompanhando e eu falo, tem que ser assim, né, Tati, pra gente poder chegar, né? A gente nem enxerga. Sempre tem, né, as pessoas, inclusive, até, eu sempre cito o Matheus lá da equipe também, do Destracão, que foi vendo ali o trabalho, foi gostando, perguntou e se interessou, então assim, a gente sempre está sendo ali, de certa forma, espelho para alguém, né, que seja positivo sempre, né, Tati? É isso.
Só falando agora aqui também um pouquinho, você hoje está só na cidade de Mogi das Cruzes, atende... Não, a gente atende região, então aqui em volta a gente atende tudo, Guararema, Suzano, Guarulhos, já fazendo muito então, para São Paulo. Para você que é da região, Alto Tietê, Alto Tietê, a Tati São Paulo, estamos chegando. Amém, Tati. Passa o seu contato, ou suas redes sociais, por onde a gente encontra Bom para Cachorro, como que tá, você faz por encomenda também? Também, a gente tem bastante coisa pronta entrega hoje, por encomenda mais quando as quantidades são personalizadas ou as dietas são personalizadas, aí tem que ter um tempinho de preparo aí, mas a gente tem bastante coisa pronta entrega. A gente fica na rua Antônio Cândido Vieira, 102, ali perto da Praça do Xangai. Nosso telefone é 11 97307 1353 e nosso Instagram é bompracachorro.online. Galera, para quem quiser me seguir também, para acompanhar o AdestraCast, ter pessoas maravilhosas aqui para vocês poderem acompanhar, o @adestracãomogi. Você também pode estar seguindo lá o Fiscaliza Alto Tietê, que também faz parte aqui, que tem aberto também várias portas aqui para Adestracão. E galera, agradecer a Tati pela presença, pelas informações que já me clareou também novas ideias. Como eu sempre digo, dentro desse mundo tudo se completa. Então a gente tem que estar sempre atento um pouquinho, né, ao que todos oferecem, porque realmente faz a diferença. E quando é uma empresa que a gente sabe que tem responsabilidade, que tem visão de futuro, que tem responsabilidade, o que é muito importante, não só pelos seus pets, mas por você também, como ela citou aqui, né? Isso acaba modificando ali a família em si, né? Trazendo de novo a família aí para algo melhor. Então é o que eu me identifico. Tati, obrigado pela sua presença, que venha mais aí pela frente. Muito obrigada. Obrigado, Tati. Até, tchau, tchau. Tchau, tchau.